Bíblias, no livro de Atos, no capítulo 2, e mantenha sua Bíblia aberta. Eu quero encorajar, caso você pode usar a caneta que está na frente, ou se você tem um highlight, ou se você está usando a sua Bíblia eletrônica, você pode marcar, né, de acordo, né? Não entendi a linguagem de sinais, né? Amém. Desculpa aqui, mais um anúncio. Mais um anúncio para ser feito. O microfone está ali. Por favor, ouça com atenção. Viu, Adriana, outra Adriana, que não é do Oziel, né? Que é do Jonathan. Rapidinho, gente. Bom dia, primeiramente. Para vocês que estão interessados a fazer parte do Ministério de Louvor, se você canta, toca algum instrumento, vem falar comigo. Tem aplicações ali atrás. No dia 11 de fevereiro, não vai ser mais na primeira sexta-feira, como eu tinha falado com vocês. Tem que ser na semana seguinte. Então, dia 11 de fevereiro, a partir do meio-dia, a gente vai começar a ligar para as pessoas para fazer auditions. E aí, depois, para vocês que já estão no ministério, nós vamos ter um get-together. Vai ser um tempo de comunhão. Obrigada. Eu consigo traduzir o inglês, mas português para o inglês, mas falar português é difícil. Então, se você está interessado, se você crê que o Senhor tem um chamado de louvor na sua vida, por favor, venha falar comigo após o culto. Tá bom? Obrigada. Então, está aí, dia 11 de fevereiro. Desculpa se aqui eu tinha esquecido, né? Atos 2, de 40 a 47. Eu vou ler e depois, mantenha aberto, eu quero fazer várias colocações para vocês, tá? 2:40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Quanta gente? 3.000. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Esse temor aqui é de reverência, aquela, como a Jenny estava falando, né? A presença de Deus, aquele uau. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Se você já está familiarizado com o livro de Atos, essa narrativa ela vem logo em seguida a pregação do apóstolo Pedro. Ele fez uma pregação, uma mensagem, e logo em seguida esse é o que acompanha, é o resultado, é o que nós vemos, né? Mas, de qualquer maneira, nós podemos dizer que esse é o primeiro dia na história da igreja. Parênteses. No Antigo Testamento, o povo de Deus. No Novo Testamento, o povo de Deus agora se chama igreja. Então, Deus não começou só no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o povo dele. No Novo Testamento, agora a sua igreja. Por isso que, às vezes, em alguns círculos se chama e se diz que a igreja é o Israel de Deus. Ou seja, Israel, a nação, Antigo Testamento, e agora o Israel espiritual no Novo Testamento. Só para colocar isso em perspectiva, fecha o parênteses. O que nós vemos aqui é que esse primeiro dia foi um dia assim extraordinário. 120 estavam reunidos. E depois dessa pregação, houve um acréscimo de quantas pessoas? 3.000. Então, assim, eles foram de 120 para 3.120. Se você continuar lendo o capítulo 4, 5, você vai notar que nos próximas semanas, próximos dias, outros 2.000 foram acrescentados. Agora já não eram mais 120, nem 3.120, agora eram 5.000 pessoas e 120. Então, um crescimento extraordinário, sem contar que ao longo dos anos ele se espalhou pelo Império Romano todo, sem contar que nós estamos aqui hoje falando
desse evangelho poderoso. Notou esse dinamismo, esse poder tremendo? Então, a pergunta que nós temos que fazer, e essa série de mensagens, né, sobre, semana passada eu falei sobre a igreja, hoje também falando sobre a igreja, quais são, o porquê, né, e quais são os sinais? Como? A série chama Rever, mas rever no sentido de voltar. Como somos humanos, com as nossas melhores intenções, nós entramos em uma rotina, em tudo, né? Entramos na rotina no relacionamento em casa, com o esposo e esposa, entramos na rotina no trabalho. Isso é muito perigoso, porque você pode ficar, já faz automático, né? Alguma coisa que já não reflete mais o seu coração. E a igreja não está isenta disso. Principalmente no mundo que nós vivemos, que já que o inimigo das nossas almas, o diabo, não pode nos tirar das mãos do Senhor Jesus, o que ele faz? Eu vou fazer de tal maneira com a igreja, que eles vão ficar assim, a igreja vai ficar mais parecendo um clube, sabe? A gente se reúne, celebra aniversário, isso aqui, tudo coisa boa, tudo coisa boa. O diabo é tão esperto que ele nunca vai usar alguma coisa ruim para tentar te tirar. Ele vai usar alguma coisa boa para tirar a gente do foco. Então, tomem posse dessa ideia. Ele sempre é terrível. Então, a pergunta é, rever quer dizer, vamos olhar, vamos lá à origem, vamos à raiz, e procurar descobrir o que é que motivou esse povo a viver dessa maneira. Qual foi, assim, quais foram as razões, né? Então, nós vamos ver, se você puder ler em casa o capítulo inteirinho, né? Você vai ver que no capítulo 2, versículo 37, que eu não li, fala que o coração deles compungiu-se. E essa palavra compungiu-se, que a gente não usa no dia a dia do português, ela assim, o coração deles foi apunhalado, fizeram uma incisão, abriu o coração. Eles se derreteram diante de Deus. Tá? E com esse derreter, agora começa um processo de transformação. Né? O coração velho vai embora e agora entra um coração novo que o Pai nos concede. Né? Então, nós vemos aqui que há uma vida e uma vida nova e uma vida poderosa. Há muito nesse texto, muito, muito, muito. Não dá tempo, nem hoje, nem domingo que vem, se fizéssemos em seguida. Eu gostaria de fazer duas colocações principais. A segunda eu vou espalhar um pouquinho mais. A primeira, assim, bem direto. Olhem comigo para o versículo de número 40. Se você tem aí, eu coloquei aqui na tela também, mas se você tem na Bíblia, olha para conferir. E você notou que eu coloquei numa cor diferente, sublinhei duas palavras. Que palavras são essas? Geração corrompida. Talvez a sua versão fale assim, geração perversa, talvez alguns de vocês tenham perversa, né? ou alguma coisa parecida. E eu gostaria de investir um pouquinho de tempo aqui explicando. Obviamente, gente, essa é uma tradução para o português. Então, quando nós estamos preparando estudos, nós temos que ir lá, vamos ver na língua original o que quer dizer esse geração corrompida. Porque a primeira ideia que vem é assim, corrompido é alguém que está desviado, né? Que alguém que começou bem, mas foi para o lado, né? Mas o quadro é pior ainda. Vou fazer um exemplo. Eu não quero estragar o almoço de ninguém aqui, não. Vamos supor que seja uma ocasião especial, você encomendou um peru, né? Você encomendou, não, você comprou, preparou e assou, né? Lá às 24 horas e tal, e aquele peru está tremendo. Você tirou do forno, está lindo demais. Mas você não comeu, você colocou na mesa, tá? Está ali. Demais de bom, tudo perfeito. Está quentinho. Daqui umas 2 ou 3 horas, o que vai acontecer com aquele peru? Ele vai esfriar. Você não comeu ainda. Aí você deixa até o dia seguinte, ali na mesa. O que vai acontecer com ele? Vai ficar endurecer. Você deixou uma semana, o que vai acontecer com ele? Vai estragar. Você deixou um mês, você nem entra em casa. Tá bicho e tudo mais, né? Você notou? Eu, como falei, não quero estragar o seu almoço, nem você nunca mais vai comer peru depois de hoje, né? Mas a ideia, essa corrompida, é o seguinte, quando Pedro fala assim, salvai-vos desta geração corrompida, porque ele está dizendo, o ser humano, por causa do pecado em nós, ele está irremediavelmente
corrompido. Ele apodrece. Perdão, gente. O tempo vai chegando, eu brinquei com Silas, mais um ano de juventude, mas os anos vão passando, o que vai acontecendo conosco? Problema de DNA, né? Data de nascimento avançada, né? Dói aqui, faz isso. Não é assim? Tá. Então, no lado físico, as enfermidades vêm, não é isso? E a gente aceita, porque sabe, porque esse mundo está numa direção irreversível. Às vezes Deus vem, intervém, cura aqui, faz isso ali, mas você nota que ela não para ninguém e para nada. Outra coisa, maldade no mundo, não é? Não é coisa impressionante como a maldade se multiplica? E não vamos falar assim de crimes terríveis, mas você não concorda comigo que relacionamentos entre nós, em casa, né? Às vezes a gente se tolera, não é assim? Faz aqui, abre mão dali, que faz ali, mas você não nota que é uma tensão? Relacionamento com os filhos. Você concorda comigo que tudo vai apodrecendo? O que ele estava gritando para as pessoas, e nós precisamos lembrar o seguinte: para que você experimente essa vida real que Jesus prometeu, não dá para ficar conectado com a maneira antiga de ser. Há um sair totalmente. O corpo pode ficar ali, como Paulo falou lá, né? Ainda que essa casa exterior se deteriore, o interior está sendo construído. Então, um grito para que você saia. E como, inicialmente, qual é o primeiro passo? Ele é arrepender-se, mudar de direção, né? Eu quero caminhar de um novo caminho. E ele diz, sejam batizados em nome de Jesus. Por que batizados? Porque você se identifica. Por favor, o batismo em si, a cerimônia, ela não salva ninguém. Você não precisa esperar até o batismo para ser salvo. Você é salvo quando você crê no Senhor Jesus. O batismo é um ato público que vai mostrar ao mundo que você pertence a Ele. Mas precisa acontecer, precisa haver algo assim, drástico, né? Claro, visível, que você abandona o mundo e vem agora para o novo reino. Estão comigo? Então isso precisa acontecer. Então um grito para nós. Gente, não dá para queremos seguir a Jesus e tentar manter laços e compromissos e agenda e atividades com a geração que está apodrecendo. Não quer dizer que o crente não vai ter alegria. Aliás, quando a gente começa a raciocinar assim, que, então não vou fazer nada, não, quando a gente começa a fazer isso, você não está entendendo que Deus é capaz. Dízimo. A pessoa pode dizer assim, eu não vou dar dízimo porque eu vou dar, vai faltar. Mas quem dá por quê? Porque sabe que Ele que deu tudo vai dar mais. Então, tudo na vida, Deus me pode fazer feliz. E Ele tem algo melhor para mim. Ajudou? Então, esse é um lado. O outro lado que eu gostaria de investir o restante do tempo é que, se esse saiam dessa geração que está deteriorando e vão agora viver de uma maneira diferente, quais são as evidências, quais são os sinais de que eu estou vivendo uma vida nova? E quando eu fui me debruçar, eu já preguei sobre esse texto outras vezes aqui na igreja, mas quando eu fui me debruçar, me assustou. Porque muitos desses sinais, muitos de nós não estamos evidenciando. Então, por favor, não interprete essa palavra como um sabão, mas como um alerta para nós. Porque se esses sinais não estão presentes em nossas vidas, alguma coisa vai estar faltando, né? Mas vamos lá. Para facilitar no texto e olhando para esses sinais, o que é que nós podemos ver aqui? Se você, por exemplo, está com a sua Bíblia ainda aberta, olha o versículo de número 44. De novo, eu sublinhei e também coloquei em cor diferente. Quais são as duas palavras que estão ali sublinhadas? Quais são? Mantinham-se unidos. Outra vez, deixem-me voltar lá ao original. Ou seja, eles eram unidos, do verbo ser. Quando nós lemos o texto, às vezes dá a impressão que eram atividades, mas não é atividade, é identidade, natureza.
Jesus falou assim, orando para o Pai, né? Pai, torne-os um, como o Senhor e eu, você e eu somos um. Quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos um. Da mesma maneira que no casamento, né? O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Quando nós, em Jesus, somos unidos a essa geração nova, nós nos tornamos um. Nós não fazemos coisas juntas. Nós não vamos à igreja juntos. Nós não vamos no jantar dos namorados juntos. Nós somos juntos. Fez diferença? Então, isso tem que ficar firme para nós. E porque nós estamos juntos, esse estar juntos, nós vamos ver que isso vai se expressar em atividades, né, que vão estar acontecendo. Por exemplo, todos os dias continuavam a fazer o quê? A reunir-se. Então, porque eram um, reuniam-se no pátio do templo e partiam pão em suas casas. E juntos participavam. Então, tudo plural. Somos, não é uma opção, não é ou talvez não, é algo natural que as pessoas estão fazendo, né? E se você olhar no texto, onde é que eles se reuniam? Onde é que eles partiam pão? De casa em casa, e tinha também no templo, né? No templo e casa em casa, no templo e casa em casa, templo e casa em casa, porque eles eram uns, sinal de vida. Ou seja, as pessoas se reuniam nos dias normais, que todo mundo estava junto, mas não era suficiente. Quando eu pedi para falar os nomes, né, eu tenho certeza absoluta, os nomes que você ouviu pela primeira vez, você não lembra deles mais. Não vai dar. E por isso, então, a ideia de reunir-se nas casas. Porque, então, agora você pode se aprofundar mais com aqueles que estão mais perto, né? Então, eles estavam sempre fazendo isso. Por quê? Porque estavam juntos. Então, esse é um sinal, estar juntos, sermos juntos, é uma evidência, um desejo de estar juntos. Tá? E você sabe, você concorda comigo, que esse é algo que é muito difícil para nós. Muito difícil para nós. Razões N. Tá? Agora, então, vamos lá. Pastor, talvez fossem juntos apenas aqueles que eram parecidos, que tinham afinidade. Já ouvi falar isso muito, né? As pessoas que têm uma afinidade, parentesco, então naturalmente se unem. Os outros, cada um no seu galho. Não é isso, não. Porque se você olhar comigo, nós vamos ver aqui, responder a 3 perguntas, né? Quem era essa gente? Era gente toda do mesmo lugar? Da mesma cultura? Mesma posição social? Outro, o que faziam quando estavam juntos? E a última, por que faziam isso? Então, vamos voltar aqui. Quem era essa gente? No versículo 5, a partir do versículo 5 do capítulo 2, vai começar a fazer uma lista das nações representadas. Nações, naquela época de Jesus, não eram nações assim, país. Portugal, Brasil, Argentina, Colômbia, Japão, não era assim. Nações, podia ser até no mesmo lugar geográfico, mas eram grupos de pessoas que tinham um jeito de viver, uma linguagem, costumes, hábitos, tipo de comida, maneira de se vestir. Você vai ver uma lista enorme. Tá? Ontem, eu recebi, alguém me colocou no Facebook e fez um tag para mim, né? E era uma foto que o membro do nosso Ministério Inglês, a Ji-Hoon, sabe? Ji-Hoon ela é oriental, né? De origem oriental da Malásia, né? Casada com Shane, branquinho, que dói, né? Assim, daqui da América. Mas há uma foto que ela colocou de 2008. E aquela foto é na casa do Silas e da Andrea. E quando você olha na foto, tem várias pessoas. Se você não teve chance de ver, né, eu fiz um share da igreja, né? Você vai olhar ali e ela escreve isso. Pessoas de línguas diferentes, costumes diferentes, famílias diferentes. E estão dizendo, isto é a igreja. Tá? Maior a diversidade, maior o milagre. Nós temos gente do sul do país, do centro do país, de Minas Gerais, lá do Rio de Janeiro, lá do Nordeste, you name it, né? Gente que torce para o Cruzeiro, gente que torce para o Botafogo, gente que torce para o Palmeiras, não é isso? Para o Fluminense, e você vai Flamengo, você vai por aí afora. Não é assim?
Gente que é do partido A, aqui na América fala o republicano democrata, no Brasil um daqueles 200 partidos que tem, né? Que é a favor desse, que é a favor daquele, não é assim? Mas quando você está em Cristo, o que acontece? Agora as barreiras desaparecem. Gente rica, muitos de vocês, rico que dói, né? Lá em cima, outros, né, que é de paycheck a paycheck, não é assim? Mas vem juntos. Clubes se reúnem por afinidades, mais ou menos no mesmo nível, né? Igreja, ela se reúne por causa de Jesus Cristo conosco. Notaram? Então, quem era essa gente? Eles não eram da mesma região, não falavam a mesma língua, não tinham a mesma cultura, não tinham a mesma educação. Então, no momento que ficar complicado para você e para mim, reunir-me com pessoas diferentes, né? A coisa complica. Eu não vou entrar nesse assunto profundamente, eu quero dar apenas um exemplo. Vocês concordam comigo que está assim, uma separação na nação daqui dos Estados Unidos tremenda politicamente, né? Favor disso, contrário daquilo, né? Você quer ver um milagre? É quando pessoas que são quentes em cada oposição, em Jesus poderem estar juntos. Quando política não nos divide, quando o futebol não nos divide, quando as finanças não nos dividem, que nós conseguimos caminhar juntos. Você concorda comigo que isso está ausente do nosso meio? E que nós estamos quase que naturalmente, sabe, as afinidades estão imperando. Mas não pode ser por força, não pode ser porque tem que fazer. Precisa acontecer, né? Quando nós nos casamos, lógico que há uma atração mútua, há um compromisso, depois um voto, estamos juntos. Mas é um desejo de estar juntos, por quê? Há algo acontecendo no nosso interior. Assim que é. Então, na parte do Evangelho, a mesma coisa precisa acontecer. E o ponto é, a igreja, no dia que a igreja for todo mundo do mesmo lugar, que fala a mesma língua, não estou falando só de língua português, inglês, não. Ou seja, mesmo vocabulário, mesmo nível de educação. Quando ficar igual, você pode saber uma coisa, já não é mais igreja. Porque a igreja é essa confusão só aí. Que a gente tem que estar constantemente sabendo que, valorizando, reconhecendo, honrando daqui, dali, e vai fazer. Difícil. Mas uma coisa extraordinária. Ajudou? Então, quem era essa gente? Então, é um mito pensar que essa gente é só gente que é do mesmo lugar, né? Outra coisa, o que eles faziam juntos, tá? Eu quis colocar assim em perspectiva, eu vi 3 coisas que eles faziam juntos. Vamos pegar os versos, né? Primeiro, o verso 42. O que eles faziam juntos? Quando eles estavam juntos, o que tinha que acontecer? Seja em grande número, seja em uma casa. O que precisava acontecer? Eu não tenho aqui, eu pensei que eu tinha. Não tenho. Então, eu vou ter que ler. Versículo 42. Pode voltar, Ricardo? Pronto. O que faziam juntos? Versículo 42. Está aberto a Bíblia de vocês? Então, vamos lá. Eles faziam o quê? Eles se dedicavam ao quê? Eles se dedicavam ao? E dedicavam ao? Ensino. Todo mundo tem essa palavra, ensino? Alguém? Doutrina. Doutrina e ensino. Doutrina e ensino. Outra palavra além de ensino e doutrina? Não, comunhão vem daqui a pouquinho. Primeiro, versículo 42, se dedicava ao ensino dos apóstolos ou doutrina dos apóstolos. Não é? Para aí, pausa, vou continuar. Então, a primeira coisa que eles faziam juntos era ensino, sempre, sempre. Eu tenho já participado 1 ou 2 vezes com o encontro de homens, o café pela manhã. Né? Está se formando ali um pequeno grupo, naturalmente. Aquele pequeno grupo, quando eu vejo pessoas diferentes, eu ouço vozes, né? Às vezes eu entro, né? O que eu vejo é o seguinte... Estão trazendo perspectivas diferentes. A experiência de cada um com o Senhor, agora ela é compartilhada. E o que ela faz? Ela eleva o outro. E eu não tinha visto desse ângulo. Eu não tinha entendido daquela maneira. Então, isso é a maneira que faz. Né? Mesma coisa no grupo pequeno de célula, isso acontece. Então, eles estavam ao ensino dos apóstolos. Por que esse ensino e doutrina é importante? Gente... Seguir a Cristo não é apenas, ok, agora eu sou de Jesus e pronto, vou que vou, né? Eu estou fazendo uma entrevista com nossos membros, né, da igreja, assim, pouco a pouco, uns em casa, outros aqui na igreja, e uma das coisas que está sendo assim, quase que gritante, que 90% dos nossos membros não tem um plano diário de ler a Bíblia. Todo mundo diz o seguinte, eu não vou dormir sem orar e não saio de casa sem orar. Excelente. Também oro na hora da comida. Ótimo.
e ouvir a palavra do Senhor, e ler a palavra do Senhor. Ouvir porque você não precisa ler mais, né? Você pode ouvir, né? Eletrônico. Parar um tempo e dizer, Senhor, fala comigo, sua palavra, de forma consistente. Porque é um mito que eu posso só ir, vou que Deus faz o resto, né? Mas, gente, a palavra dele está aí, gente. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Como é que o jovem vai manter puro o seu caminho? Escondendo a palavra no seu coração. Não existe outro jeito de esconder a palavra no coração se você não ingeri-la. Tem que comer essa palavra. E não tem outro jeito senão ler. Ou então, hoje em dia, com a tecnologia, ouvi-la. Precisa. Porque se isso não acontecer, você vai pelo embalo. Doutrina é extremamente importante. Óbvio que eu não estou falando de doutrina, coisa que é para massacrar, feita, que os homens se torcem daqui. Não. Deixa a palavra de Deus, os princípios de Deus falarem com você profundamente. Come essa palavra. Absorve essa palavra. Se você está novo na igreja, aqui logo na entrada nós temos Bíblias em português, temos Bíblias em espanhol, temos Bíblias em inglês. Grátis. A gente faz até uma dedicatória, viu? Assim, com o maior carinho, mas usa, tá? Você pode ter também, se você prefere o telefone, pode fazer um download, né? Baixa aí a versão melhor para você e você use-a. Mas o meu ponto é, precisa haver ensino. Mas ainda no versículo de número 42, tem mais, né? Porque alguém já falou, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Que comunhão é essa? Comunhão era desenvolver devotos, ou seja, quando você vem a Cristo, automaticamente, agora você é um. É igual o casal que, quando faz os votos um ao outro, né? O que acontece? Agora, pela autoridade investida em mim, declaro que fulano são marido e mulher, né? Aquela alegria toda, né? Agora, se o casal fizer isso e não cultivar a comunhão, o que é que vai acontecer? Vai ser um desastre. Seca. Eles estavam devotos ao ensino e devotos à comunhão. Tem que agir, gente. Tem que ir atrás. Se envolver na vida do outro. Tá? Você nota que o mundo de hoje não quer que a gente faça isso, né? Então, a gente tem que estar envolvido. Por quê? Mais que você conheça o outro, mais você vai saber das coisas boas do outro, mas também vai saber das falhas, temperamento, jeito de ser, as dificuldades, né? Lá no capítulo 2 de Gênesis, quando fala sobre Adão e Eva, o casamento deles, fala assim, e os dois estavam nus e não se envergonhavam. Lembra disso? Aquilo ali não era só nudez, não. Certo? O conhecimento mútuo era tão profundo que não havia vergonha. Agora, nós vivemos em um mundo que diz o quê? Você mostra as suas fraquezas? Não. Esconda as suas falhas. Não mostra as suas fraquezas, porque se você mostrar as suas fraquezas, o outro vai montar em você. Não é assim que ele fala? Mas em Jesus, o que ele fala? Exponham-se. Porque você confia não no outro, você confia em Deus. Porque quando você se expõe, agora vem a ajuda, vem a oração mútua. Tá? Então, essa era a outra maneira que eles faziam. E por último, ainda no versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e as últimas palavras são o quê? E ao partir do pão e às orações. Aqui ele não está falando de pequeno grupo em casa, está falando da Santa Ceia e reuniões e encontros de oração. A oração individual e a oração em grupo. Isso precisa, é natural, é um sinal de vida. Sabendo que quando nós nos reunimos, né, não fala assim um verso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e deixar o seu mau caminho, eu verei do céu a sua oração e sararei a sua terra. Você crê que a nossa terra precisa ser sarada? Há assuntos de necessidade ao nosso redor, assim, de montão? E qual é o remédio que Deus deu para nós? Nos unirmos e orarmos. Você viu como é? Tem nada a ver de ganhar ponto, nem para a alegria do pastor, nem para isso. Você não vai chegar mais perto de Deus nem 1 milímetro. Por quê? Porque você já está tão perto de Deus em Cristo Jesus, quanto você jamais vai estar. Você chegou a Ele por Jesus.
Mas precisa acontecer isso. Então, o que eles faziam? Eu vou colocar assim para uma maneira que vai ficar fácil acho que vai dar certo, né? Eles aprendiam, olha lá, hein? Aprendiam, anote isso aí. Eles aprendiam, eles amavam-se, letra A outra vez, né? E eles também, ao fazer os sacramentos, as orações, eles adoravam ao Senhor. Havia uma ordem. Aprendiam, amavam-se e adoravam ao Senhor. O que eles faziam juntos? Vamos terminar? O que faziam juntos? E por último, então, por que faziam juntos? Antes de mesmo endereçar isso aqui, conhece aprender juntos, amar e adorar. O que acontecia? Eles se expunham e as necessidades eram preenchidas. Ninguém passava necessidade. Não precisava fazer oferta para a igreja, mutuamente. E chegou a um ponto tão grande que as pessoas até vendiam suas propriedades, porque as necessidades eram tão grandes do outro, que eles davam de si. Sinal de vida, sinal da presença do Senhor. Qual o resultado, então? Muita misericórdia, muita obra. Não obra para serem salvos, mas obras porque eles eram generosidade uns com os outros. E a história da igreja diz que eles eram tão generosos que não só entre eles, mas também com as pessoas de fora. Tremendo. Um cuidado. Aquilo atraía o povo lá de fora. Gente, que coisa estranha é essa? Que grupo é esse? Quem são esses? E também, no versículo de número 47, fala que a igreja crescia. Outro sinal é que a igreja cresce. De vez em quando, todo dia. Todo dia. Você concorda comigo que esses sinais estão ausentes? Pessoas queriam saber. Qual o segredo da sua nova vida? Sem julgamento. Faça uma ponderação lá no interior. Você tem experimentado os pequenos grupos? Você tem experimentado consistência nos grupos grandes? Eles tinham. Você tem se aprofundado nos aspectos doutrinários de ensino da sua vida? Você realmente está estudando, indo a fundo dos recursos, aquilo que o Senhor tem na sua palavra? Eles faziam. É um erro, outra vez, vou enfatizar, pensar que eu posso ou concentrar na doutrina ou concentrar no relacional. Eu preciso dos dois. Preciso estar. Mas vamos concluir. Por que eles estavam juntos? Qual era a força que fazia isso? Por que eles faziam isso? Versículo 47, está aberto aí? E louvando a Deus, viram? E tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu sublinhei na minha, louvando a Deus. Louvando a Deus. Porque eu pensei, gente, que é isso? Era cântico, era oferta, esse louvando, que louvando era esse? E veio aqui uma revelação, preste atenção. Para quem usa a mídia, né, social network, vamos ser honestos. Quando você vê algo bom acontece na sua vida, né? Nossa irmã Renata acabou de passar 6 meses no Brasil, não foi? Para mim pareciam 6 meses, né? Para o Jorge parecia 1 ano, né, Jorge? A Lisa ficou um pouquinho. Você notou quantas vezes ela colocou da família, dos encontros, dos lugares ali no Facebook? Por quê? Aí as pessoas começam, comentário, não é? Curtir, que fala no português, né? Isso, aqui, tá, aquela coisa toda, né? Por que ela colocou aquelas fotos? Estava feliz. Porque aquilo ali lhe dava prazer. Ela queria compartilhar algo. Gente, eu estou experimentando algo extraordinário. Tá? Quando alguém arranja os jovenzinhos aí, uma namorada nova, né? Ou um namorado novo, o que acontece imediatamente, né? Tem que mostrar para todo mundo, né? Aqui, olha ele aqui.
Vocês, pais corujas e avós corujas, o que acontece dos seus netos e tudo mais? O que vocês começam a fazer? Fica aí babando e mostrando para todo mundo, né? Se você quiser saber desse negócio, fala com o Almeida. É o que baba mais de todos que eu conheço aqui. Não é assim? Por quê? Porque que está orgulhoso disso. Gente, nós temos um problema sério nessa área. Esse sinal está ausente da nossa vida. Sabe por quê? Porque se Deus é tudo que nós dizemos que Ele é para nós, não estou falando de botar versículo, de mandar mensagem, de pregação, porque a gente faz isso, né? Gosta de mandar só para, tá vendo? Para você isso aqui, para aquilo ali, indiretamente, a gente não põe o nome, né? Não estou falando disso, não. Olha a maravilha do meu Senhor. Olha a experiência que eu tive com o meu Senhor hoje. Olha como é bom. Essa era a máquina que estava atrás deles. Eles tinham que mostrar, tinham que falar para alguém. Não dava para aguardar. A gente pensa de evangelismo, pensa logo assim, tem que ir de porta em porta, igual o testemunho de Jeová, batendo, entregando, pode ter que ir na praça fazendo, no trabalho tem que parar tudo. Gente, quando algo bom está acontecendo com você, pode ter lei no trabalho, não ter lei no trabalho, você conta. Seja onde for, você compartilha. Se não, está tão claro, o seu rosto está brilhando tanto, o que acontece? Alguém pergunta, e aí, o que aconteceu? Me fala, qual é a boa notícia? Olha, você não vai acreditar, olha que momento bom que eu estou passando. Você sentiu isso? Amo muito vocês, mas presta atenção. Se esses sinais não estão presentes na nossa vida, eu tenho que botar um grande ponto de interrogação, é saber o seguinte, eu realmente pertenço ao Senhor Jesus? Pastor, que audácia do Senhor, sou membro da igreja por mais de 20 anos. Não é isso que eu estou falando. Que a gente pode entrar num hábito, numa rotina de 20 anos, 30 anos, né? A vida inteira. Se esses sinais não estão presentes, sinais de vida, né? Nós temos bebês na igreja nova, né? Sempre, né? Na CCP, né? E tenho ouvido muito, né, do Bruno e da Jennifer, né? Aliás, o Caleb veio primeiro dia na igreja hoje. O Caleb dorme a noite inteira, o dia inteiro. Só acorda para mamar e vai dormir. Mamar e dormir. Excelente. Uma daquelas crianças premiadas, né? Mas a Núria, não. A Núria bate firme, né? E chora, e chora, e chora, e chora. Mas você não concorda comigo que é natural de bebê que chore? Aliás, desde nascer tem que dar uma palmada para chorar, não é isso? Bebê chora, está com fome, chora. Está com dor, chora. E acabou o assunto. Crente, louva. Crente celebra. Porque se não está celebrando, preocupação. É possível, a gente tem que pensar, realmente tem que fazer aqui. Não estou falando de tradição, não. Outra questão, para nós encerrarmos, né? Já falei encerrar umas 4 vezes, né? Outra questão, né? Ainda nessa... Fica tranquilo, né? Outra questão nessa área de naturalmente, né? Evangelizar é contar vantagem, é falar, né? Talvez alguns de nós já fomos assim, encantados com Deus. Louvando, falando, contando. Não estou falando de ficar tentando, como se diz, pregar para os outros. Sai. Quando você mostra uma foto de um filho querido, você não fica martelando, mas sai. Ou de um relacionamento, sai. De uma bênção, sai. Naturalmente, é parte de você. Tá? Alguns talvez já tivemos isso, mas ao longo dos anos a rotina entrou. Então tem que haver um grito hoje aqui, dizer, Senhor, muda esse meu estado. De alguma maneira eu caí de volta naquela geração que está apodrecendo. Me arranca daí e põe aqui. Não estou falando, gente, de você ser bom, ruim, nada disso. Estou falando de confiança, né? Naturalmente, a gente sai de nós. Pedi ao grupo de louvor que venha, eu quero fazer mais 2 exemplos. O que impede alguma dessas coisas? Uma, apego ao mundo, né? Apego a essa geração que está se corrompendo. Isso é um problema. Outra coisa, ressentimento. Lembra que eu falei que quando a gente está perto uns dos outros, o que acontece? A gente vê as
falhas, né? Quem é perfeito aqui, levanta a sua mão. Deixa eu ver os perfeitos aqui. Ela fez... E gente imperfeita, o que é que faz quando está em comunhão muito perto dos outros? O que acontece? Machuca. Se porta mal, não cumpre a palavra, e faz, e apronta, e daqui fora. Isso não é licença para fazer isso, gente. Mas nós temos que entender que, meu pai, é parte do processo. E quando venham, você se expõe e o outro pisou em cima, tá? O que eu vou fazer? Duas coisas. Primeiro, lembrar que o meu Jesus foi pisado em cima por mim, para que eu pudesse ter acesso a Ele e ao Pai. Então, se Ele fez isso por mim, sofreu isso por mim, por que eu não posso sofrer isso pelo outro? Por que eu vou permitir que o ressentimento, legítimo, a dor vai me impedir de viver essa vida que flui? Por quê? Não posso fazer isso. E se o outro for indiferente? Não está nem aí para mim. Entra e sai, fala com um, fala com o outro, já tem a sua panelinha, os outros não querem nem saber. O que eu vou fazer? Eu vou dar o troco? Vou fazer a mesma coisa? Não. Eu vou me lembrar, também trataram o meu mestre assim. Ignoraram, usaram, fizeram e aprontaram com ele. Mas ele foi quebrado, se deu por mim, para que eu possa dar para outro. Porque quando eu começar a fazer isso, o que acontece? Vai mudar. Todo mundo aqui, todo mundo, eu também. Há áreas que nós precisamos tratar. Preconceito, preciso. Ressentimento, mágoa, indiferença, não gostar de compartilhar com outras pessoas, está fechado. Pode botar nome que você quiser nisso aí. A verdade é, sinal de nova vida é que eu não jamais sou de lá. Agora eu faço parte de um povo, de uma geração, como eu falei do ano passado, uma nação santa, um povo santo, povo escolhido, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real. Traz, gente. Amados meus, de Deus ainda nem se fala. Eu creio que nós podemos experimentar isso. Às vezes eu sou tentado a desistir no sentido seguinte: o coração muito duro, não vai dar não. Mas eu fico só de sonhar na palavra de Deus e ver essa vida acontecendo de novo, o gozo que vai fazer. Não tem que fazer nem campanha. Pessoas virão correndo para Jesus. Pessoas serão acrescentadas diariamente à família de Deus. Mas eu preciso estar vivo. Preciso estar em Jesus. Se você está aqui nessa manhã e não é para ficar deprimido, mas você tem uma questão, tudo no meu coração diz que sabe, tudo que o pastor falou aí que a Bíblia tem, eu estou contrário, estou na contramão. Peça a Jesus: Senhor, abre o meu coração. Ou se já foi e esfriou, diz: Senhor, restaura, me traz, em nome de Jesus. Fique de pé comigo e cante esse cântico como uma entrega, adoração, um afirmar. E logo em seguida eu vou orar nos despedindo, em nome de Jesus.